Olá, sejam vocês muito bem-vindos à nossa aula de Geografia, aqui com o professor David Vieira, que sou eu. Hoje nós vamos falar sobre os indicadores socioeconômicos e suas representações espaciais. Em primeiro lugar, devemos entender o que são indicadores socioeconômicos. Eles são uma combinação dos indicadores sociais e dos indicadores econômicos. Esses últimos, eles representam dados relativos a um aspecto da economia, da produção. Já os indicadores sociais, eles são uma combinação de dados populacionais, como idade, gênero, raça, com indicadores nas condições de vida, como, por exemplo, acesso à saúde, educação, renda e etc. Quando combinamos esses dois, surgem os indicadores socioeconômicos. E eles são utilizados pelas organizações internacionais para definir os países que são considerados países centrais no mundo e os países considerados periféricos. Nós vamos observar alguns tipos dos dois indicadores, os sociais e econômicos, para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Aqui na tela comigo. Aqui nós temos os indicadores sociais. Expectativa de vida é um deles, é a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. Temos também a taxa de analfabetismo, que corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler nem escrever. Condições médico-sanitárias, acesso a esgoto, água tratada e pavimentação. Avançando, nós temos os principais indicadores econômicos. O primeiro, muito importante, é o PIB, Produto Interno Bruto, que corresponde ao total de riquezas produzido por um país no decorrer de um ano. Temos também a taxa de desemprego e a taxa de informalidade, o trabalho informal. É interessante que alguns desses indicadores eles são representados a partir de mapas de vários tipos, como poderemos observar agora também e compreender a situação do mundo atual, que é uma situação de desigualdade. Vamos, então, para o nosso primeiro mapa. Um mapa anamórfico. O que é anamorfose? É uma distorção da área dos continentes ou dos países para representar um dado específico. Aqui nós temos a distribuição da riqueza no mundo. Podemos observar que o território dos Estados Unidos e da China, eles estão distorcidos para mais, eles estão maiores e eles estão com uma cor mais escura, revelando que esses territórios estão concentrando a maior parte da riqueza do mundo, assim como a Europa também. A Europa ficou gigante nesse mapa. Avançando na nossa análise, aqui nós temos um gráfico de setores, também conhecido como gráfico pizza, porque realmente ele parece uma pizza cortadinha, não é verdade? O que ele está representando? A distribuição da população. Observemos que a Ásia é o continente que possui a maior quantidade de habitantes, pois está representado pelo maior setor. Logo em seguida, a África, a América, está dividida aí em América do Norte e América do Sul, e a Europa. Em último lugar, nós temos ali, num espacinho bem pequeno, a Oceania. É interessante porque cada continente está representado por uma cor específica. A partir disso, aqui comigo, o que podemos concluir? Que onde tem muita gente, tem pouca riqueza. E onde tem uma menor quantidade de pessoas, tem muita riqueza, revelando uma desigualdade na distribuição da riqueza em comparação à quantidade de pessoas nos países do mundo. Mas vamos continuar nossa análise a partir dos gráficos. Aqui nós temos o coeficiente Gini. Ele é responsável por dimensionar a desigualdade no mundo e entre os países, através da concentração de renda dentro dos países. Podemos observar que, a partir desse mapa, nós temos uma legenda logo abaixo e as cores mais escuras representam os países que mais concentram a renda no mundo. Vemos ali, por exemplo, o Brasil com uma cor
mais alaranjada e indo para o escuro, revelando que, infelizmente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, infelizmente, assim como outros países que podemos observar na África e na América Latina. As cores mais claras são os países mais igualitários. Interessante que também são os países mais ricos. Diferentemente do caso do Brasil, que vai ser uma questão que eu vou explicar mais à frente. Os continentes mais pobres, nós temos a África e a Ásia. A Ásia é muito tudo, né, pessoal? Tudo tem em excesso na Ásia. A América do Norte bem magrinha e ali a Europa muito magrinha também. Consumo. Os países mais ricos são aqueles que mais consomem também. Aqui nós temos os maiores emissores de dióxido de carbono no mundo. Nós temos aqui esse gráfico de barras e podemos observar que logo ali na primeira coluna tem a China em primeiro lugar, despejando mais de 11 mil megatoneladas de CO2 por ano na atmosfera. Temos os Estados Unidos em segundo lugar, com um pouco menos da metade, e a União Europeia, que representa os países da Europa, que fazem parte do bloco. Índia, seguido por Rússia, Japão, Alemanha e etc. Isso vai nos revelar, aqui comigo agora, isso vai nos revelar que os países mais ricos são também aqueles que mais estão poluindo. Mas será que eles são também aqueles que mais sofrem com os efeitos climáticos devido a essa poluição na atmosfera? Vamos observar aqui, então, o nosso próximo slide, mais um mapa anamórfico, mostrando que não, que a Ásia e a África são os continentes que mais sofrem com isso. Olha só o tamanho que ficou a Ásia, os desastres ambientais. A América do Norte e a Europa ficaram bem magrinhas aí nesse mapa. Voltando aqui comigo, agora você percebeu que o mundo, nele existe uma desigualdade. Por que existe essa desigualdade no mundo? Devemos entender isso a partir do contexto que se inicia no século XX. Nós estamos sob um regime de capitalismo financeiro, ou seja, onde o capital está excedente nesses países centrais e esse capital circula no mundo através da globalização em forma de investimentos. Vamos entender então como isso se dá a partir da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho entre os países no mundo. Na tela, por favor, nós temos aí o que é a DIT. Como eu falei com vocês, a distribuição da produção econômico-industrial internacional entre os países. A partir dela, podemos observar qual é o papel desses países centrais e periféricos no trabalho. Os países centrais, eles produzem os produtos industrializados de alta tecnologia e também atuam com investimentos. E os países periféricos, produtos industrializados também e produção de matérias-primas. Então, pessoal, podemos observar aí uma diferença no trabalho entre os dois tipos de países. O país central, ele é industrializado, ele produz tecnologia, ele possui o monopólio da tecnologia e ele tem capital excedente, que vai servir de investimento. E os países periféricos, eles também são industrializados e eles produzem matérias-primas. Aí você vai me perguntar, mas como assim, professor? Se os países periféricos também são industrializados, então tá mais ou menos igual ali. Aí eu vou te dizer que não. Como eu falei com vocês, capitalismo financeiro. Essa indústria dos países periféricos, ela não é uma indústria nacional. Ela é uma indústria do país central que se estabeleceu nesses países periféricos pela facilidade de buscar as matérias-primas diretamente e pelos incentivos fiscais que esses países oferecem para que essas empresas estejam lá. Ou seja, é uma forma de investimento dos países centrais nos países periféricos. Porém, isso só visa o lucro. Essas empresas não estão aqui para ganhar dinheiro, para lucrar. E esse lucro ele é revertido de volta para os países centrais.
criando esse desequilíbrio, até porque os países centrais, eles possuem o monopólio da tecnologia. Mas, professor, o que é essa tecnologia que você tanto fala aí? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, no próximo slide. Produtos de alta tecnologia. Os computadores e os celulares, os smartphones. Vocês, com certeza, já devem ter observado isso aí. Vamos agora para a situação do Brasil. Afinal de contas, como o Brasil está nessa situação dos indicadores socioeconômicos? Em primeiro lugar, o Brasil é um país rico. Aqui comigo para eu explicar melhor isso. O Brasil é um país periférico, com uma economia chamada de emergente. Isso por quê? Porque é um país que se industrializou e ele é rico. Ele possui um PIB elevado, está lá entre os maiores do mundo. Porém, a renda é má distribuída. E isso vai gerar uma situação de desigualdade extrema. Como nós vimos lá no coeficiente Gini, o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Como podemos observar agora sim aqui no nosso slide. Revela extrema desigualdade socioeconômica. Por quê? Porque os 10% mais ricos têm 43,1% da renda do país. É quase a metade da renda do país. Outro ponto é, 1% da população fica com 28,3% da renda, revelando aí uma situação de extrema desigualdade. Professor, o que poderíamos fazer para resolver essa situação do Brasil? Em primeiro lugar, é preciso saber que o Estado precisa cumprir o seu papel, precisa providenciar políticas de desenvolvimento econômico que sejam sustentáveis e também precisa criar políticas de distribuição da renda. Aí sim, os indicadores socioeconômicos do Brasil irão se elevar. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa aula, mas ainda temos o nosso desafio, que eu vou colocar na tela para vocês agora. Qual indicador econômico é responsável por aferir a riqueza de um país? A, o PIB, B, a Selic, C, o IPCA. 5 segundinhos. E aí? Era o PIB, né? Sei que você acertou também aí em casa. Agora sim, me despeço de vocês. Foi um prazer estar aqui. Tenho certeza que essa aula serviu muito para o seu desenvolvimento enquanto ser humano e nos estudos também. Muito obrigado. Espero vocês na próxima aula. Um beijo no coração.